Olá, mundo! Me chamo Wilson Mendes e é com imenso prazer que irei moderar esse painel. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização do evento, a Conecta Latam, a CONIP e a toda a equipe pelo convite para moderar esse painel. Gostaria também de agradecer aos painelistas, os senhores Edivaldo Sartop, secretário de TI do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao senhor Eric Musar, auditor federal do Controle Externo, TCU, ao doutor Oscar Valente, juiz federal do TRF4. Sejam todos muito bem-vindos e, por gentileza, se apresentem fazendo um breve resumo dos seus ofícios para iniciarmos o painel Aplicação de IA no Poder Judiciário e órgãos de controle. Por ordem alfabética, senhores, por gentileza. Muito obrigado, Wilson, muito bom dia. Bom dia aos colegas aí de painel, o doutor Oscar, o Eric. Obrigado à organização aí do CONIP pelo convite, é sempre um prazer a gente estar aqui debatendo temas que fazem parte, acho que, do nosso dia a dia, né? Não só do dia a dia técnico, mas do dia a dia de todos. Fazendo gancho aí já com o dia a dia técnico, conforme o Wilson comentou, eu respondo atualmente pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Meu histórico aí profissional é tecnológico, então talvez diferente dos colegas aí eu tenho um viés mais técnico. Hoje na Secretaria, respondendo pela Secretaria, mas já respondi por algumas áreas como infraestrutura e segurança da informação também. Novamente, bom dia, obrigado, Wilson. Eric? Bom dia, obrigado, Wilson, obrigado à organização pelo convite, pelo excelente painel. Então, eu trabalho eu sou auditor e trabalho enquanto cientista de dados no Tribunal de Contas da União, na área de pesquisa e inovação e suportando e facilitando a capacitação dos meus colegas auditores e da administração pública em geral, em ser melhor capaz de utilizar a análise de dados e especialmente machine learning, que é a área de inteligência artificial que permite construir modelos preditivos. A gente já viu várias aplicações que são extremamente úteis para o tribunal na sua atividade de controle, mas útil em geral para a administração pública, tanto em redução de custos, ganho de escala, melhoria de qualidade, e às vezes permite atingir novas funcionalidades que não eram viáveis até então. Então, eu acredito que essa área de inteligência artificial aplicada para o Estado é muitíssimo poderosa e talvez com um potencial ainda maior do que as expectativas que já são altas. Eu desejo poder apresentar e convencer vocês disso. Obrigado. Bom, eu sou o Oscar, agradeço ao CONIP pelo convite, estar aqui com o Wilson, o Edivaldo e o Eric para falar sobre esses assuntos, apesar de eu ser juiz federal, a área ser o direito, eu já participei do Comitê de Governança de TI e da Comissão Local de Segurança da Informação do TRF4, além de curioso, estudioso e pesquisador na área, sou entusiasta dessa adoção de novas tecnologias pelo Judiciário. Bom, eu vou trazer aqui um assunto que digamos, é muito comentado dentro dos tribunais, né? Sobre a questão dos vieses. Para abrir aqui o nosso painel. Quando nós temos, por exemplo, no seguros de carro, de automóvel, temos classificadores, sendo mulher, o seguro geralmente é mais barato, homem é mais caro, por razões que o seguro determina através dos estudos dele. Essas condições ainda têm uma variável chamada CEP. Ainda que se mulher, aquele CEP é uma zona de muitos assaltos, muitos roubos, essa variação ela vai aumentar um pouco mais. Ainda assim, para o homem vai ser infinitamente superior ao que está sendo da mulher. Em vares de família, nós temos vieses também que chegam a escala assustadora, dando sempre, ou quase sempre, para a genitora a questão da guarda quando não compartilhada. A primeira pergunta é, a inteligência artificial, em algum momento no seu processo de treinamento, tem a possibilidade de descobrir erros cometidos por magistrados? E se sim, é possível eliminar os vieses do algoritmo? Se houver a possibilidade de correção desses vieses, não teríamos mudanças nas decisões judiciais? Fique à vontade para pegar a palavra e pode ser por você, professor Eric. Então, obrigado, Wilson. Essa questão ela é muito complexa, muito interessante,
Eu sei que ela está tomando uma importância grande para o direito, nessa conexão entre direito e tecnologia, enquanto eu sou mais do lado de tecnologia, né? E aí eu vejo que há um grande problema, na verdade, de definição. O que exatamente entendemos como vieses? Há algumas coisas que são chamadas tendências gerais estatísticas. E aí elas são legítimas. Se existe realmente, o mundo tem uma tendência a, por exemplo, a ter mais assalto num determinado local, é de se esperar que isso seja precificado pela empresa, que então vai fazer uma tarifa diferenciada em função do risco. Isso parece legítimo. Há talvez até uma tendência a maior número de acidentes, talvez entre homens do que entre mulheres. Então, isso aqui pode ser um reflexo legítimo de uma diferença estatística entre grupos, entre populações, entre circunstâncias. Mas, além disso, também há meio que uma herança do passado que reflete preconceitos da sociedade. E aí, esses reflexos, ainda que eles possam ser mensurados com um aspecto estatístico, eles não seriam legítimos. Então, aí sim, é bastante difícil fazer essa distinção, porque não é puramente estatística. É muito um casamento entre estatística e legitimidade. E a legitimidade, então, tem uma base legal, uma base moral. Então, é preciso, sim, muito posicionamento dos juristas para deixar claro que tipo de desvios estatísticos são considerados legítimos ou não. Aí, pegando o exemplo que você citou, em geral, é possível você treinar um modelo preditivo, que vai detectar o padrão geral de um conjunto de fenômenos. E aí, alguns vieses podem aparecer como desvios em relação a esse padrão geral. E aí é possível usar a IA para corrigir esses vieses. Mas se esses vieses são relativamente uniformes e sistemáticos, eles vão estar nos seus dados de treinamento, e logo eles vão influenciar a forma como a IA se comporta, e ela vai considerar esses vieses como sendo parte do fenômeno real. E aí ela não é mais capaz de fazer a distinção do que é legítimo e o que não é. Então, a IA ela é muito boa para detectar padrões gerais estatísticos e totalmente incompetente para descobrir o que é legítimo e o que não é legítimo. E aí cabe ao especialista humano. Queria fazer uma provocação em cima do tema, Wilson. Me permita, é você que está moderando, mas eu vou ser um novo provocador aqui. E aí eu falo, no começo da minha fala, eu falei que eu falo em nome da TI, já que eu represento uma área de TI, né? E a gente se pergunta muito internamente, será que a TI, e veja, eu não estou me colocando num papel aqui de que a TI tem que ser totalmente omissa e não se envolver nos temas, mas será que a tecnologia, e aqui a gente está falando da IA, ela tem que resolver os problemas que hoje já existem? Quer dizer, a tecnologia, os vieses que você comentou, ele já existe, né? Inclusive foi a sua linha aí de fala. Se não existisse a IA, hipoteticamente, tudo bem, continuarmos com esse problema de definição ou de julgamento, como queiram, em cima de um viés. Agora, compete a IA / a TI resolver esse problema, que é um problema histórico. Percebe? Então, é uma discussão que a gente tem muito no dia a dia, e a gente falava aqui antes de começar o nosso painel, de qual é o papel da TI, qual que é o papel do demandante de TI, e qual é o papel do usuário final. Né? O quanto ele está preparado para receber essa tecnologia, e principalmente, aí pegando o gancho na fala do Eric, quanto ele está preparado e predisposto a ensinar essa tecnologia para que aí sim a gente corrija esses desvios no futuro. Essa questão do seguro é muito interessante, né? Porque é algo que já se discute nos Estados Unidos, na Europa, há casos interessantes no Reino Unido, principalmente, sobre essa diferenciação de valor, inclusive pelo sobrenome, né? Foi feito um levantamento de sobrenome de origens africanas e árabes. No Reino Unido, o valor do seguro é mais alto, e no Brasil está chegando agora, são poucos ainda, poucas empresas seguradoras trabalham com essa contratação por aplicativo, mas aí, puxando um pouco do que o Eric e que agora o Edivaldo falou, tem um valor que eu tenho ressaltado como extremamente importante nesse uso de inteligência artificial e automatização em atividades diárias, seja no setor público, no setor privado, que nós só estamos discutindo hoje isso, e nós não discutimos antes, como o Edivaldo bem colocou, quando essas decisões eram exclusivamente humanas, por causa do princípio da transparência, né? A discussão, inclusive, sobre eventual discriminação em processos de seleção de emprego, né?
pelo uso de automatização de ferramentas de IA para escolher a pessoa considerada mais adequada para aquela vaga. Esse tipo de debate não existiria hoje se não fosse a necessidade de transparência no uso da inteligência artificial. E esse é um valor que nós temos na Lei Geral de Proteção de Dados, o artigo 6º, inciso 6º, traz transparência como um dos princípios do tratamento de dados. Nós temos no artigo 20 o direito de revisão de decisões automatizadas. Então, eu tenho visto que o uso da inteligência artificial, o uso da máquina em geral, para nos auxiliar na tomada de decisões, está trazendo uma maior transparência na tomada de decisões, seja no setor público, seja no setor privado, isso é importante. Em relação ao viés, tem um texto muito interessante que eu recomendo, que foi traduzido para o português, publicado aqui no Brasil no final de 2020, é chamado de algoritmofobia, do Zen Eigen, em que ele destaca que o viés não é o botão de liga e desliga. Todos nós, quando tomamos decisões sem nenhum tipo de auxílio externo, nós estamos sujeitos a erros e tomamos decisões diferentes para situações semelhantes. No judiciário tem aquele estudo famoso do café da manhã dos juízes, de que quanto mais longe for a decisão do tribunal do horário do café da manhã, ou seja, quanto mais aumenta a fome, maiores eram as penas. Então, são vários fatores que influenciam a tomada de decisão. A inteligência artificial vai nos auxiliar, em tese, ela nos permite tomar decisões melhores com uma quantidade maior de dados, e nós não podemos transferir para o algoritmo, para a máquina, vieses e problemas que vêm do raciocínio humano e não da automatização das nossas atividades. Eu poderia complementar mais uma coisa? Claro. Eu concordo totalmente com o Dr. Oscar. Então, hoje há um consenso de que a IA pode agravar tendências de vieses já presentes e existentes. E realmente esse risco existe se for mal utilizado. Mas como o Dr. Oscar mencionou, a IA também é uma oportunidade de mostrar, de deixar à mostra esses vieses e combatê-los de uma forma mais eficaz que quando eles estão subjacentes ou às vezes até inconscientes na mente das pessoas. Então, acho que é um tópico importante, essa ideia dos vieses, mas não ver a IA apenas como um agravante de um problema, mas ela pode ser também uma possível solução. Não vai, obviamente, mudar a forma como os humanos julgam, mas vai poder tornar mais claro esses desvios estatísticos e essa variabilidade do julgamento humano. Advogados têm ajuizado demandas infundadas, geralmente com os mesmos pedidos e causa de pedir, sem qualquer respaldo fático ou legal, com o intuito evidente de locupletar-se ilicitamente, seja com conhecimento do cliente ou não. Essas ações trazem algumas similitudes, pouca narrativa fática, a ausência de documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes, mesmo ou grupo de advogados, um advogado ou grupo de advogados, ajuizando várias ações idênticas de pessoas físicas em curto espaço de tempo. As réis geralmente são os maiores demandados, instituições financeiras, telefonia, seguradoras, prestadores de serviço e etc. Como a inteligência artificial poderia atuar na identificação e possíveis prevenções de litigância de má-fé, litigância fraudulenta? Nesse caso, CEP, CPF, número da ordem, CNPJ, nome, semelhança processual, poderiam ser identificadores das possíveis fraudes? Eu vou, por favor, professor, me antecipar, se for possível. O CNJ divulgou isso no início agora de 2020, um estudo chamado de Tecnologia Aplicada à Gestão de Conflitos no Poder Judiciário, com ênfase na inteligência artificial. É de um grupo de pesquisa da FGV, e eles fizeram um levantamento até 2020, se não me engano, foi divulgado esse estudo em fevereiro ou março desse ano, está no site do CIAPJ, FGV e também do CNJ, em que eles fizeram um levantamento de 72 projetos de implantação de inteligência artificial no Poder Judiciário existentes até o final de 2020. E aí não é por acaso, fazendo ligação com a pergunta do Wilson, que desses 72 projetos, 27 projetos de IA que estão sendo desenvolvidos ou já utilizados no Judiciário do Brasil têm relação com a análise da petição inicial. E aí, principalmente, com a aplicação do artigo 332 do Código de Processo Civil, que é o do julgamento liminar de improcedência do pedido inicial. Ou seja, antes de qualquer medida de citação do réu, de designação de audiência, de conciliação ou mediação, a IA está sendo principalmente, praticamente,
Um terço dos projetos de IA que existiam no Judiciário Brasileiro até o final de 2020 estavam relacionados a se fazer essa identificação da petição inicial, se ela é relativa ou não a uma situação que o Judiciário já decidiu, que já é um caso que não pode seguir adiante porque o pedido não procede, justamente para evitar esse tipo de demanda em massa e repetitiva, para evitar o copia e cola, que infelizmente tem sido muito frequente nas demandas judiciais. Retomando o que o senhor, doutor Oscar, mencionou, existe então essa possibilidade de usar IA para fazer uma classificação temática e de forma mais ampla ainda para fazer uma avaliação do grau de similaridade entre diversos processos. Então aí é possível, uma vez que você tem um modelo que estimou esse grau de similaridade, o especialista jurista, ele é capaz de decidir, beleza, a partir de um certo grau de similaridade, eu considero que, na verdade, trata-se da mesma coisa. E aí fazer uma decisão em lote ou fazer uma identificação dessas demandas repetidas, né? Mas é algo muito difícil, porque é bastante fácil fazer uma semelhança, digamos, pouco inteligente, com simplesmente o reuso das mesmas palavras, mas é bastante difícil detectar uma similaridade semântica ou conceitual. A gente está falando as mesmas coisas, mas empregando vocábulos totalmente diferentes. Então, o que eu acredito que vai acontecer nos próximos anos é meio que uma corrida armamentista entre, de um lado, escritórios de advocacia utilizando IA para massificar as petições e dar mais escala e ter processo em massa, numa escala que nunca tivemos antes, historicamente, e, ao mesmo tempo, o judiciário tentando detectar essas automações realizadas pelos escritórios que podem ou não serem ilegítimas. Mas promete ser bem interessante os próximos anos. Exato, eu pego o gancho aí na fala do Dr. Oscar e do Eric, não exatamente na litigância de má-fé, mas a gente está com um projeto que tem a ver aí com a pergunta, com o tema. A gente está com um projeto, uma prova de andamento, uma prova de conceito em andamento, que trata justamente disso, né, desse comparativo, ou seja, essa análise de similaridade, mas não da inicial, como foi colocado, mas sim nas guias de recolhimento apresentadas em diversos processos. Né, já foi identificado que a mesma guia ela é utilizada indiscriminadamente em vários processos. Então, pegando o gancho aí na sua pergunta e no que os colegas comentaram, é uma das ações aí utilizando o IA para essa similaridade. Né? Então, eu consigo olhar para uma grande massa de guias já apresentadas e dizer quais foram reutilizadas indevidamente. Posso dizer que é uma prova de conceito, mas já está trazendo, os números que isso está trazendo para a gente são bastante expressivos. Tendo em vista as condições engessadas do serviço público e geralmente baixa remuneração do setor de TI, como manter os talentos, uma vez que a iniciativa privada oferece melhores benefícios e vantagens? O serviço público será sempre dependente de empresas privadas? Se sim, como fica o controle de confidencialidade, vazamento de dados, engenharia social, segredo de negócio e análise? Bom, eu me permito começar nessa resposta até por estar à frente de uma área de TI que talvez seja a mais impactada, ou uma das mais impactadas por essa perda de talentos, ou problema de retenção de talento. Como você colocou, não tem fórmula mágica. Né? A gente vive hoje uma grande demanda de profissionais qualificados no mercado, por tudo que a gente está falando aqui, e é a relação de mercado, quer dizer, aumentou essa procura, é natural que os salários sejam proporcionais. E como você colocou também, o serviço público ele é relativamente engessado nessa característica salarial, novos concursos, por vezes até capacitação, novas oportunidades. Eu adoraria ter a resposta pronta, né? A gente vive esse problema de retenção de talento. O que eu acho que um cenário que hoje parece resolver, ou pelo menos facilitar em relação ao passado, vem por conta da pandemia. Se a gente pegar o TJ de São Paulo especificamente, que é a minha realidade, a gente já está com portarias publicadas validando o trabalho remoto, independente de término de pandemia, né? Independente de
retorno. Então, a gente já tem, por parte da presidência, algumas portarias que regulamentam o trabalho remoto, em alguns percentuais para a área fim, outro percentual para a área tecnologia, por exemplo, área administrativa. E eu acho que isso não resolve o problema, mas como comentávamos aqui antes, a qualidade de vida, eu acho que ela pesa muito hoje na vida do profissional. Então, esse cenário de trabalho remoto, da possibilidade de trabalho remoto, naturalmente não resolve a questão de salários mais baixos, mas já mitiga parte do problema daquele profissional que gostaria de ter, de repente, uma qualidade de vida, além do salário, uma qualidade de vida melhor, de morar numa região, de repente, mais tranquila, de não depender, estou em São Paulo, de não depender de um transporte que no nosso caso aqui, é cheio, é bastante concorrido. Acho que é isso da minha parte, Wilson. Fantástico. Doutor Oscar? Professor Eric? Bom, eu não sei, eu acho que nós estamos vivendo dois problemas, ao mesmo tempo essa evasão de profissionais do setor público e privado, mas até o setor privado no Brasil está com dificuldade, além de não conseguir suprir a demanda, também está perdendo profissionais para o exterior, até porque é muito fácil hoje a pessoa trabalhar em projetos, em teletrabalho, com essa valorização do real em relação ao dólar que nós tivemos nos últimos anos, o mercado também não está conseguindo ser competitivo com relação ao exterior. O Wilson colocou um problema importante, que é o que fazer quando o profissional sai do setor público, sai do tribunal e vai para o setor privado, conhecendo, né, questões internas de funcionamento de sistemas e códigos. Isso é algo que também acredito que os tribunais devam trabalhar em relação a acordos de confidencialidade. Os juízes têm uma quarentena quando se aposentam, não sei se seria adequado pensar em algo semelhante para profissionais de TI, para que ele não saia de um tribunal e no dia seguinte comece a prestar serviços para pessoas do outro lado do balcão, né, que trabalham com o tribunal, se aproveitando dessa experiência que ele tem dentro. Isso é algo que nós não temos também uma base jurídica regulando isso, é algo que os tribunais, se estão fazendo de forma isolada, individual, porque não existe ainda uma regra específica, explícita para tratar esse tipo de situação, da saída de um profissional do tribunal para prestar serviços para escritório de advocacia ou pessoas que trabalham com os tribunais. Eu tenho observado também isso no grupo, na comunidade de desenvolvedores de inteligência artificial em Brasília, e realmente há uma demanda crescente, como o doutor Oscar falou, e é internacional, ela está crescendo rapidamente, enquanto que a oferta ainda está crescendo lentamente. Então, esse descompasso leva frequentemente a atrair, né, os maiores talentos para outras empresas e, às vezes, para o exterior. Então, a solução, meu ver, clara para isso é aumentar a capacitação, de tal forma que tenhamos um maior número de pessoas na base que possam atender essas demandas. E já está tendo um certo fenômeno de popularização da IA. A pessoa que era muito boa em IA 10 anos atrás, ela tem um perfil bem diferente de quem é muito bom hoje. Hoje é bem mais fácil capacitar nessa área, tem uma maturidade muito maior de como ensinar, das ferramentas, do ambiente computacional. Já é mais simples gerar bons resultados hoje do que um profissional mediano de 20 anos atrás. Praticamente ele tinha um desafio muito maior para gerar resultados similares. Mas, além disso, eu acredito que vai haver uma transição de poder. Hoje, muito do conhecimento especializado de um órgão ou de uma empresa está nos especialistas do negócio, que passam décadas se especializando nisso. Uma das coisas que eu acho mais atraentes em machine learning é a possibilidade de você ter um especialista polivalente, um contrassenso, mas em que ele consegue extrair conhecimento específico de uma área a partir dos dados dessa área. Então, você já não tem uma demanda similar em número de especialistas de negócio. Você ainda tem uma demanda para o especialista de negócio, o mais avançado, o cara mais criativo, mas não tanto do lado operacional. Então, o que eu imagino que deve acontecer é uma migração progressiva de ênfase e pedindo cada vez mais um menor aprofundamento na área de negócio e uma maior capacidade de utilizar a tecnologia para automatizar as partes mais simples da área de negócio, mantendo os verdadeiros especialistas nas partes mais criativas.
Fazendo um rápido gancho, Wilson, na fala do Eric, eu atuo na academia também, sou professor, e aí pegando aí o gancho da capacitação, a faculdade que eu atuo hoje, por exemplo, a gente já está com cursos de tecnólogo, né, que é aquele viés mais mão na massa, mais profissional, tanto para IA, então tecnólogo em IA, como para cybersecurity, por exemplo, que são dois temas aí que acabam se confundindo em algum momento, né, já que tecnologia, segurança, enfim. Então, só para pegar o gancho na fala do Eric e dizer que é uma mudança, de fato, né, social, as instituições de ensino já perceberam isso, já estão focando nessa capacitação. Por outro lado, a gente não tem essa mão de obra ainda, né? A gente demora um tempo para que isso se estabilize. As aplicações de IA na administração pública estão realmente entregando resultados condizentes com as expectativas ou trata-se de mais uma tecnologia em hype? Eu posso começar com essa? Então, eu acho que tem as duas coisas. Você tem, por um lado, realmente expectativas muito altas e às vezes até desarrazoadas. E aí há uma percepção de que resultados revolucionários poderiam acontecer em curtíssimo prazo. E isso frequentemente gera uma certa decepção. Em geral, os limitantes para o sucesso de um projeto de IA frequentemente não são técnicos da aplicação de IA. Eles são muito mais de questões de negócio, de disponibilidade de dados, de clareza de negócio, daquilo que deve ser priorizado, de nível de perfeição do resultado gerado para que seja útil. Se, por exemplo, você tem um modelo preditivo que acerta 90% das vezes, pode ser que isso seja insuficiente, dependendo da aplicação. Então, o que eu acho é que há vários pequenos projetos, há vários casos de sucesso claros, inquestionáveis. Há também muita decepção, porque gerar um projeto de IA é muito mais desafiador e incerto do que um projeto de desenvolvimento de software tradicional. A parte de engenharia de software ela já estabeleceu parâmetros repetíveis que podem dar um alto nível de confiança de que um projeto iniciado vai chegar a um bom resultado se tudo for bem feito. Em IA, não. Mesmo que você faça tudo bem feito, o resultado ainda é incerto. Pode ser que não se atinja um nível de desempenho suficiente para que seja útil. Além disso, como é uma área mais nova, né, as boas práticas de engenharia ainda não se consolidaram para IA. Então, é muito fácil começar um projeto e só durante a realização do projeto se dar conta que alguns pré-requisitos não estão satisfeitos e ter que encerrar o projeto. No entanto, há também casos de sucesso tão retumbantes que eu acho que eles geram esse entusiasmo, já geram resultados que, meu ver, justificam plenamente os investimentos já realizados e o desejo mimético de outras instituições quererem fazer coisas similares. Então, acredito que há esses dois aspectos, de hype e de entrega de resultados reais. A ideia é que é difícil gerar bons resultados. Mas, na minha apresentação, vou falar alguns exemplos de resultados gerados com relativamente pouco esforço para manter o otimismo nessa área. Corroboro totalmente com o que foi colocado. E chega a ser curioso, né? O resultado, o bom resultado de uma inteligência artificial depende justamente da inteligência humana, né? Do ser humano, como foi colocado. A gente tem, eu citei há pouco um caso onde a gente já tá vendo ganhos consideráveis, mas o que a gente tem percebido nesses projetos que a gente tem se envolvido também e tem tocado, é a grande necessidade de envolvimento, aí sim, do ser humano, né? Como o Eric colocou. A gente, até nesse viés tecnológico, a gente vê vantagem, a gente vê qualidade, a gente vê futuro, ou seja, não é mais uma tendência, né? Já é uma realidade, acho que a gente já pode chamar de realidade, mas que não dá para ser interpretado como solução mágica. Eu acho que até por esse vínculo, né, de IA com TI, gerou-se aquela expectativa de modelo de software, né, como o Eric colocou. A gente está habituado a comprar algo de prateleira, de um modo geral, rodar o famoso NNF, né, Next, Next, Finish,
e eu tenho um produto pronto, acabado, e que teoricamente vai funcionar muito bem ou com um índice de erro muito baixo, semelhante aos pacotes aí que a gente compra de mercado. Eu instalo e saio usando, né? E quando dá algum problema, eu vou ficar extremamente chateado, vou reclamar, vou mudar a marca, enfim. Eu acho que gerou-se um pouco essa expectativa em relação à IA também, né? Algo que é um pacote pronto, que eu instalo, né? Rodo o instalador, rodo o wizard, e ela sai funcionando já com índices de entrega, de confiabilidade ou de acertos de 100% ou perto disso, mas não, né? A gente precisa muito do demandante, a gente precisa muito do usuário que vai receber essa, vamos chamar de nova tecnologia, né? Não é nova, mas vamos chamar de nova tecnologia, para como a gente comentava anteriormente, quer dizer, eu tenho que ensinar o modelo, eu tenho que capacitar o modelo, eu tenho que adequar o que eu fiz, eu tenho que polir, né, a tecnologia para aí sim chegar no resultado. Obviamente, se a gente fizer analogia direta, tentar ou esperar esse resultado imediatista de next, finish, ter algo pronto, formatado, eu acho que é essa diferença de expectativa que deu origem, né, ao seu questionamento, Wilson. E complementando, é interessante, né? O Edvaldo falou que esse costume de achar que a inteligência artificial vem para resolver tudo sem nenhum tipo de erro e sem nenhum problema, né? Aqui na Justiça Federal do Quarta Região nós já vínhamos trabalhando há alguns anos e com sucesso com a automatização de tarefas nos nossos sistemas processuais, principalmente no processo eletrônico judicial, e funciona muito bem. Então, a IA tem sido vista como uma etapa seguinte dessa implantação da automatização que já vem acontecendo há algum tempo. E para o judiciário, e acredito que para a administração pública em geral, virou uma questão de necessidade, né? Porque desde a emenda constitucional 95 de 2016, a do teto de gastos, nós estamos trabalhando a cada ano com uma quantidade menor de pessoas, né? E uma quantidade maior de demandas, de processos de trabalho. E nós precisamos também ter consciência, como o Érico e o Edvaldo colocaram, que a ideia de implantar a IA como uma etapa posterior à automatização é que essa aprendizagem sempre vai continuar sendo supervisionada. Aquela questão da guerra semântica, de mudar as palavras, né? Então, a gente nunca vai, ainda que implante de uma forma mais ampla a IA no judiciário, eu acredito que num futuro breve nós não vamos deixar de ter a necessidade sempre da supervisão humana no acompanhamento, na conferência dos resultados da utilização da IA. Wilson, quero falar mais uma coisa. Se, por um lado, o fato da IA ser relativamente nova enquanto uma aplicação sistemática para suporte a auxílio à decisão e automação, isso gera uma menor maturidade da parte de engenharia de aplicação, então há uma incerteza maior em relação à qualidade do que vai ser gerado e todos os riscos de projeto muito mais altos, mas também tem o lado inverso disso, que pelo fato de ser algo novo, há uma série de frutos baixos que estão disponíveis, que podem ser atingidos com relativamente pouco esforço. Enquanto que hoje é difícil você imaginar uma aplicação de software tradicional que, num prazo de 1 mês, consiga gerar um resultado surpreendente, porque todos esses frutos mais baixos já foram colhidos por décadas de desenvolvimento de software, e na área de inteligência artificial, não. Ainda há coisas relativamente simples, oportunidades relativamente simples, que podem gerar muito benefício para o negócio. O grande desafio aí não é técnico de escrever o código para IA, mas é fazer essa interseção entre o que é importante para o negócio e o que é tecnicamente viável ou fácil. E aí que eu vejo, a meu ver, a maior demanda de pessoas qualificadas. São pessoas que entendem o suficientemente do negócio para fazer essa tradução dos desafios do negócio numa linguagem técnica e consigam avaliar a viabilidade técnica daquela demanda. E aí, nessa interseção, a meu ver, na minha experiência, há muitos frutos baixos. Então, o que a gente deveria estar fazendo, enquanto instituições públicas, é promover uma série de provas de conceito, com um orçamento relativamente baixo e um prazo relativamente pequeno, e ver o que é que funciona. Vários desses experimentos não vão funcionar. Isso tem que ser claro desde de antemão, que vários desses experimentos
dá-se a impressão de que as circunstâncias estão propícias para que funcione, mas você vai descobrir experimentalmente que não vai funcionar. Mas desde que alguns poucos funcionem, o benefício gerado já compensa todo o custo de todos os experimentos falhos. Então, o que eu recomendo é fazer mais experimentos e descobrir, e melhorando sua maturidade institucional, naquelas aplicações que têm uma maior chance de ter sucesso e gerar mais resultado para o negócio. Sem querer polemizar, Wilson, último rápido comentário. É um outro paradigma ser quebrado no ambiente público também, né? Concorda, Eric? Projetos que não fechem ou que não entreguem o resultado esperado. Vou chamar aqui vulgarmente de projeto errado, né? Mas no serviço público, você entregar um projeto onde a entrega eventualmente não é melhor, mas o aprendizado foi muito grande, ainda é um paradigma a ser quebrado, né? Ainda é visto como não funcionou, gastamos dinheiro à toa, poderia ter sido investido tempo e recurso em outra coisa e assim por diante. Concordo totalmente com a sua fala, Eric, mas é uma barreira a ser superada ainda no ambiente público. Sim. Acho que o desafio é deixar de contabilizar o dinheiro perdido num projeto que não entregou o resultado, com tentar contabilizar o projeto perdido nas oportunidades não aproveitadas de utilizar automação. Que isso, em geral, é muito maior, mas como ninguém conta, passa despercebido. Perfeito. É uma barreira a ser superada, sem dúvida. Faz algum sentido para os senhores priorizar investimento em inteligência artificial quando há tantos problemas mais básicos de TI que ainda não foram resolvidos, como qualidade e disponibilidade de dados, digitalização plena de processos de trabalho, ou simplesmente automatização com regras explícitas? Vide exemplo, não sei se é o cenário nacional, as dores de cabeça que o PJE dá nos magistrados e nos profissionais da área de direito. Bom, essa pergunta é particularmente polêmica, porque realmente é fácil defender os dois lados. Por um lado, você tem, por exemplo, se você ainda não digitalizou o seu processo de trabalho e você não tem dados disponíveis, é um tanto ilusório querer fazer alguma coisa bem interessante usando machine learning e inteligência artificial. Você precisa primeiro ter muitos dados, então você tem que coletar esses dados, sistematizá-lo, ter anotações, e tudo isso vai servir de matéria-prima para a aplicação de inteligência artificial. Então, se você não tem a matéria-prima registrada, é ilusório querer utilizar IA. No entanto, também considerar que o desenvolvimento é necessariamente sequencial e que é preciso resolver plenamente todas as etapas anteriores de desenvolvimento para poder iniciar IA, também não acho que seja uma boa estratégia. Primeiro, porque nunca você vai resolver totalmente os problemas da sua TI. Sempre vai ter problemas de conexões, de qualidade, de disponibilidade. Ao mesmo tempo, os primeiros projetos de IA permitem direcionar os próximos passos de melhora da TI tradicional. Uma das coisas que é talvez um pouco contraintuitivo para quem não é da área é que se você começa criando um projeto de IA usando dados de baixa qualidade, as primeiras fases do projeto de IA podem ajudar na melhora da qualidade desses dados. Então, eu não acho que seja um desenvolvimento sequencial. Ele é um desenvolvimento interdependente, em que o desenvolver IA ajuda você a suprir algumas lacunas, algumas falhas da sua TI tradicional, e, ao mesmo tempo, a ter uma TI mais, digamos, mais sistemática e bem organizada, acelera o ritmo de desenvolvimento de IA. A minha sugestão é realmente tentar levar os lados positivos desses dois em paralelo e um fomentando o outro. Novamente, Eric, concordo plenamente, não teria uma vírgula a acrescentar. Se a gente for falar de volumetria, né, de volume, de ter dados ou bons dados, eu citei há pouco que a gente tem algumas iniciativas de IA, mas São Paulo ainda tem um acervo de 9 milhões de processos físicos a serem digitalizados. Então, então são os dois extremos. Então, partindo desse pressuposto, a gente não poderia, né, falar em IA, não poderia falar em novas tecnologias, não poderia... Mas não, a gente já investiu, a gente já está fazendo prova de conceito e já está dando resultado.
né? Mesmo com essa massa, vou chamar de não completa, posso garantir que a massa de dados é extremamente grande, mesmo sem esses 9 milhões de processos, mas ainda assim, né, atuando no que a gente já tem digital hoje, que não é pouco, a gente já consegue ter ganhos, ainda que a gente tenha, e tem um projeto agora em andamento para começar, e vai um tempo para começar a digitalizar esse acervo que está em andamento, mas enfim, ainda que a gente tenha esse acervo a ser digitalizado, a gente consegue ver ganho já no uso da IA, sim. Sobrou pouco, né, para eu complementar, concordo totalmente com o que o Eric e o Gilpardo colocaram, mas o Wilson jogou uma questão importante que para o usuário fica difícil às vezes compreender, que está trabalhando com um sistema de processo eletrônico que não tem um processador de texto decente, não tem um buscador de palavras para a gente pesquisar decisões semelhantes para adotar naquele caso, e já se fala em inteligência artificial, em automatização de tarefas. Mas acho que foi bem colocado pelo Eric e pelo Edivaldo, que não é algo sequencial, mas interdependente. O que me preocupa, e não sei se você poderia auxiliar melhor nisso e explicar de forma melhor, é o trabalho que nós fazemos muito ainda com dados não estruturados, de definir que tipo de arquivo, que tipo de texto que pode ser utilizado e adotado no processo. Nós ainda temos muitos arquivos em PDF, em imagem, e acredito que isso dificulte na implantação de automatização de ferramentas de IA, não só a baixa qualidade dos dados, não sei se vocês falam que tem relação com isso, mas essa existência ainda de uma quantidade muito grande de dados não estruturados nos nossos sistemas processuais do judiciário. Há também outra dimensão que eu não deixei claro quando eu falei inicialmente, é que, em geral, o desenvolvimento de software tende a ser muito custoso em mão de obra. Você precisa de muitos especialistas em escrita de software, programadores, para conseguir gerar um resultado. Um dos apelos do machine learning é que ele tem uma demanda em mão de obra menor, visto que ele é capaz de extrair muito do conhecimento da área diretamente dos seus dados. Então, às vezes, se você tem uma área técnica limitada, você pode escolher fazer 2 grandes projetos de desenvolvimento de software, ou você faz um grande projeto de desenvolvimento de software e 5 pequenos projetos de IA. Cada um deles já é incerto se vai gerar bons resultados, mas, na média, os resultados conjuntos, né, dos 5 podem muito mais exceder, né, a expectativa de um único sistema. Mas é um trade-off, um balanceamento delicado mesmo, de você tirar recursos de desenvolvimento de software tradicional que tem demanda, que já foram priorizados, para alocá-lo em projetos mais incertos de aplicação de IA. Mas eles também podem gerar, e, ao meu ver, na minha experiência, geram, na média, bons resultados que justificam esse investimento, ainda que não tenha se resolvido todos os problemas da IA tradicional, digamos, da TI tradicional. Corroborando rapidamente, também num fechamento aí com o Dr. Oscar, a gente ouve muito isso, né? É natural do usuário final que tem aquela instabilidade, que acorda de repente com uma instabilidade no sistema, que tenta clicar em alguma funcionalidade e não entra, que pediu um recurso, a mudança em um botão e não foi entregue porque não estava naquele ciclo de desenvolvimento. É extremamente natural. O meu botão não foi feito, mas a inteligência artificial tem. Né? A mudança da tela que eu pedi, que é extremamente importante, senão ele não teria pedido. Né? Isso eles não fazem, mas para investir em IA tem tempo e tem recurso. Então, é só para dizer que sim, é um fato, e a gente tem que trabalhar com isso, não tem jeito. Repito, eu acho que traz sim ganhos, né? Repito aqui o que eu coloquei, traz ganhos, faz sentido, mas trabalhar com essa expectativa de usuário realmente é complicado. Quando teremos uma auditoria realizada integralmente por IA, um dia não precisaremos mais de auditores? Essa acho que tem endereço certo, Eric. Então, em geral, a ideia de automação do trabalho, ela é muito vista como automatizar o trabalho feito por uma pessoa. Eu acho que a gente deveria tentar vê-lo de forma mais produtiva como automatizar uma tarefa. Um determinado profissional, ele realiza diversas tarefas. E, em geral, quanto maior a diversidade das tarefas realizadas com a mesma pessoa, sua complexidade,
sua originalidade ou sua especificidade em função das circunstâncias, mais é difícil automatizá-la. Então, o que eu acredito é que vamos ter, sim, IAs envolvidas maciçamente na auditoria, e até alguns tipos de auditoria mais simples, mais repetitivo, como algumas auditorias de contínua, de conformidade, que é simplesmente uma verificação simples, vai ser totalmente repassada para IAs, ou para até sistemas de TI tradicionais, dependendo do nível de complexidade. E vai manter-se no auditor aquilo que é o mais complexo, aquilo que foge do padrão, aquilo que é, por exemplo, uma síntese da experiência e do conhecimento de um profissional para tentar antecipar ou entender qual é o próximo passo da fraude. Que aí também é uma corrida armamentista. Você vai ter um fraudador que vai usar IA para melhorar sua capacidade de fraudar. Nós, do controle, vamos usar IA para aumentar nossa capacidade de detectar essas ilicitudes, mas sempre vai ter aquela ideia do próximo passo, da originalidade, de algo inovador. E a IA, por enquanto, ela é muito ruim para detectar coisas novas. Ela funciona muito bem para detectar aquilo que é um padrão, que é aquilo que é usado de uma forma repetitiva. Mas se é algo realmente inovador, muito diferente de ilícitos do passado, uma fraude mais criativa, aí você realmente vai precisar dessa capacidade humana de identificar algo com poucos exemplos, que não é hoje ainda uma característica da IA. Então, eu acredito que sim, vamos ter auditorias plenamente feitas por IA, naquilo que elas são mais simples, e, ao mesmo tempo, vamos ter uma demanda, a meu ver, sem fim por auditores para combater a criatividade dos fraudadores naquilo que é mais complexo. Alguém quer acrescentar mais? Bom, em relação ao judiciário, nós já temos... Não só em relação ao judiciário, comparando com o que o Eric falou, nós já temos visto isso nas correições, né? E até de uma forma compulsória em 2020 e 2021 passaram a ser feitas à distância, mas já se vê, os próprios tribunais nessa atividade interna já vem feito isso à distância, de forma eletrônica e com o uso de ferramentas, pelo menos de automatização, para facilitar, mas sempre sem dispensar essa análise humana, porque acho que, como o Eric bem colocou, e nós falamos sobre isso também nesse painel, eu acho que, por enquanto e por um bom tempo, nós vamos utilizar para auxiliar na tomada de decisões, mas não para deixar que a máquina tome as decisões em lugar das pessoas. Bom, CPF na nota é uma forma de vigilância do governo, independente de partidos e bandeiras. Reconhecimento facial não seria uma forma moderna e perigosa de vigilância social, como acontece na China, por exemplo, gerando scores, uma vez que, para identificar o suposto meliante, o alvo, toda a sociedade é monitorada. Eu gostaria de contribuir? Aqui eu poderia trazer um pouco de polêmica, já que a minha visão sobre o tema não é tão consensual. O que eu acredito é que a tecnologia está reduzindo o custo de você fazer vigilância em massa. Então, certamente os estados vão fazer vigilância em massa, e eu acredito que à medida que o custo de fazê-lo vai ficar cada vez menor, você vai ter megacorporações, depois você vai ter empresas normais, e se o custo tornar-se tão barato quanto eu imagino que será, você vai ter indivíduos fazendo vigilância em massa. Se, por exemplo, soltar um pó de eletrônica numa cidade a um custo, sei lá, de R$1.000, já te permite dispersar milhões de câmeras e conectar isso numa IA para ver uma cidade em milhões de perspectivas, identificar as pessoas e monitorar seu comportamento, tornar-se, por exemplo, tão barato quanto eu falei agora, não vai ser apenas empresas ou grandes instituições que vão fazer isso. Vão ser, inclusive, pesquisadores, vão ser organizações sociais, talvez seja até indivíduos que vão fazer isso. Ou seja, na minha visão, não tem como realmente impedir a vigilância de massa. Simplesmente porque a tecnologia vai tornar isso tão barato que vai ser impossível coibi-lo. No entanto, é desejável que tenha, sim, regulação, que seja estabelecidos princípios, que seja viável identificar o que é um uso legítimo ou não de uma captação sistemática de dados. Mas como acredito que vai se tornar trivialmente simples qualquer pessoa captar uma grande quantidade de informação sobre quaisquer outras,
eu acredito que não tem realmente como impedir que isso aconteça. Eu tenho visto também com muita restrição essas possibilidades, e nós já temos uma regulação recente no Brasil, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela incide sobre qualquer tipo de tratamento de dados biométricos, e os dados biométricos, independentemente do contexto, do tratamento, da finalidade, eles são considerados como dados pessoais sensíveis, e aí, por isso, em regra, e aí nós temos uma hierarquia, né? A primeira base legal, nesse caso, é o consentimento. Qualquer outra base legal só pode ser usada quando esse tratamento for indispensável para a realização de determinada atividade ou finalidade. Aí nós tivemos recentemente a condenação em São Paulo, né, de uma concessionária do metrô da linha 4 pelo uso de câmeras que captavam, realizavam a biometria facial aí para fins de propaganda e divulgação de propagandas dentro ali de estação de metrô. Então, isso é algo que eu acredito que a gente vai precisar ter mais para frente. Acredito que duas regras diferenciadas, uma para esse tratamento, essa coleta e tratamento de dados biométricos pelo setor público, principalmente para fins de segurança pública, e o que deve vir na LGPD penal, e outra regulação para a coleta e atividade de tratamento de dados faciais pelo setor privado, que acredito que deva, por um bom tempo, ainda continuar sendo mais restrita, com base na LGPD. Não tenho muito a acrescentar ou a colaborar, mas eu também acho que é um caminho sem volta. A popularização da tecnologia, ela traz essa característica, como muito bem colocado pelo Eric. Basta a gente tirar por ambientes mais domésticos, digamos, está cada vez mais barato e mais acessível e mais simples de você colocar uma câmera IP em casa, um sistema de monitoramento, enfim, né, sistemas de proteção individual. Como o Eric falou, né, hoje eu coloco na minha casa, ficou mais acessível, eu já vou colocar uma, de repente, virada para a rua, aí depois eu vou colocar uma outra na esquina, independente de como eu vou fazer isso, se fisicamente for possível, mas eu acho que é um caminho sem volta. E será, né, eu acho que será mais uma mudança a ser assimilada pela sociedade e pelo mundo do direito, na verdade, né? Como isso será regulado, como isso será regulamentado. Talvez tenham que surgir aí novas LGPDs no futuro, ou versões aprimoradas, porque do ponto de vista tecnológico, eu também acho que é um caminho sem volta. Eu sou ainda mais radical, né? Porque a minha visão é que, na verdade, o limitante vai ser a própria capacidade de realizar uma intervenção do Estado. Já ainda que, enquanto sociedade, a gente concorde, olha, tais usos são ilegítimos, vamos impedi-los. Eles vão dizer, olha, não, enquanto Estado, não sou capaz de impedi-lo. É o que já, em grande parte, acontece na internet. Quem é que realmente regula a internet? Tem uma parte da internet que é regulada. Você consegue uma ordem judicial para obrigar, por exemplo, a Google a não fazer a indexação de um determinado conteúdo. Mas o conteúdo continua lá. Nenhum ordem estatal brasileira ou até internacional é capaz de remover plenamente esses conteúdos. E a razão por isso é que a tecnologia tornou infinitamente fácil e barato replicar cópias. Então, eu acredito que boa parte também da nossa vigilância futura e nossa perda de privacidade vai ocorrer dessa mesma forma, independente da capacidade de ação estatal. E aí, a minha tendência, um tanto libertária, de defesa para isso, chama-se criptografia, anonimato, proxy, ou seja, uma solução tecnológica para dificultar que a minha vida privada seja sistematicamente vigiada por terceiros, e não tanto a confiança que o Estado vai me proteger com base num dispositivo legal. Faz sentido. Eu queria dar um pitaco nisso aí, sou moderador, mas não me contenta, né? Relacionado, inclusive, com a chegada dos IoTs e a 5G, cruzando com imagem net e redes sociais, todo mundo monitorado, sem autorização ou não. E como o professor falou, Eric, o Estado ele não tem a capacidade, porque já demonstrou na primeira camada, a gente não está nem falando de Deep Web, Marinas Web, nada disso. Na primeira camada, as TVs a cabo já estão abertas, né? E não tem ordem
para que se derrube esse tipo de serviço de streaming, porque eles mutam, né? Se tira daqui, ele vai para ali, e assim por aí vai. Relacionado, por exemplo, à questão de suspensão do WhatsApp, né? Se suspende o WhatsApp, não consegue suspender o Telegram, não consegue suspender o Signal. Então, toda vez que há uma radicalização sobre algum ativo tecnológico, naturalmente se migra para um outro, que vai trazer, como o professor falou, com questões criptográficas, com questões de liberdade, que o Estado comprovadamente não tem a menor capacidade técnica para coibir isso. Então, senhores, estamos chegando ao final. Infelizmente, esse painel duraria aí um seriado, porque foi muito gratificante, né, estar com vocês. Eu gostaria aí que vocês fizessem as considerações finais para que nós pudéssemos encerrar esse painel. Muito obrigado, Wilson, novamente. Obrigado à organização do CONIP pelo convite. Obrigado aos colegas aí. Como você colocou, Wilson, daria para ficar uma semana aqui falando do tema, né? São temas que incitam a gente, além do gosto, né, que a gente tem naturalmente pelo tema. Então, só agradecer novamente aí pela oportunidade ao CONIP e aos colegas aí de bate-papo. Muito obrigado, bom dia a todos. Agradeço novamente ao CONIP pelo privilégio de poder conversar e aprender aqui com o Edivaldo, o Érico e o Wilson, até porque se eu não estivesse aqui, de qualquer forma, eu estou assistindo o evento, eu me inscrevi, estou desde o primeiro dia, então para mim é um privilégio, além de estar participando do congresso como assistente, de estar aqui, ter essa oportunidade de conversar e aprender mais com vocês. Eu também gostaria de agradecer, né, a organização, o Wilson e os demais colegas palestrantes. Estamos num nível de acordo que até eu acho surpreendente. Em geral, eu gosto de desacordo, que eu acho que é mais criativo. E, obviamente, a gente discorda em todos os detalhes, eu acho. Se a gente for entrar nos detalhes, a gente vai discordar de quase tudo. Mas as linhas principais que a gente abordou, há um forte nível, realmente, de concordância, porque é difícil escapar totalmente desses pontos principais que nós abordamos. É o que eu queria deixar, assim, como, sei lá, minha mensagem principal é que IA é uma mega de uma oportunidade. É muito fácil utilizar IA mal, e você tem uma série de desdobramentos negativos, como está sendo divulgado hoje amplamente os possíveis maus usos de IA. Mas eu acho que a oportunidade de ganho, dos ganhos de qualidade de vida, de riqueza que a IA corretamente aplicada podem gerar na nossa sociedade, são muito maiores. E então o que eu gostaria de convidar a todos entenda mais do assunto, estude, pesquise, informe-se, e, se possível, se tiver gosto pelo assunto, tente desenvolver também, seja uma interface entre a sua área de negócio e a área tecnológica, que acho que é com isso que vamos conseguir aumentar a produtividade geral do país, desenvolver produtos de maior valor agregado e garantir que os nossos filhos e nossos netos possam viver num país rico e não apenas num país em desenvolvimento. Obrigado. Se você fizer tudo isso que o Eric falou, Wilson, venha trabalhar conosco, por favor. Já vou enviar meu currículo agora, se encerrar. Gostaria imensamente de agradecer mais uma vez os painelistas, vocês são incríveis, dizer que esse painel foi esclarecedor. E isso é tudo, pessoal. Estamos encerrando esse painel.